Oi, gente, bem-vindos de volta ao podcast do meu cérebro. Na verdade, primeira vez ao vivo, primeira vez pelo YouTube, então eu sei que a pauta é os efeitos do açúcar no cérebro, mas eu quero começar perguntando ao Leandro, psiquiatra, como é que controla a ansiedade, porque tá todo mundo com frio na barriga aqui, que é a primeira vez de muita gente aqui, do Leonardo, do Leandro, não primeira vez, né, mas assim, Juntos com nesse vocês. formato, ao vivo, então é possível, Leandro, controlar a ansiedade nesse caso? Com certeza, mas essa é uma ansiedade que a gente brinca, entre aspas, boa. É aquela ansiedade ali do início, né, De recomeçar um de projeto. recomeçar um projeto, né, de como vai ser. Mas é possível e a gente vai falar ao longo do podcast hoje aqui como que vai fazer até para controlar a ansiedade para não comer muito açúcar. Tá aqui a pergunta. Que a gente vai falar sobre isso, mas com certeza é possível. Que bom. Eu tentei controlar, gente, não deu muito certo, mas assim, a gente tá muito feliz de retomar depois de quase 3 anos sem podcast, e agora nesse formato ao vivo pelo YouTube, e estamos no Spotify também, os episódios antigos são atemporais, a gente tem entrevistas sobre vários temas, né? Sobre desde neuromarketing até cérebro e pele. E agora a nossa ideia é retomar e ser uma conversa não só informativa para você, mas ser uma conversa transformadora. A gente quer ser um agente de transformação na sua vida, né? Então, por isso que a gente trouxe esse tema que parece batido, mas eu acho que os dados vão mostrar que não está tão batido assim. É um problema que está se alarmando. A obesidade, por exemplo, está aumentando, né, Jéssica? A Jéssica vai falar pra gente. E para não só te inspirar, mas te ajudar e te tocar de forma que você consiga mudar algo na sua vida, tá bom? Eu sou Dani Malagori, jornalista, vou apresentar os convidados, no co-host, Leonardo, mais conhecido como Léo, acho que ninguém vai te chamar de Leonardo, que é o fundador do meu cérebro, então se apresente. Pessoal, estou muito satisfeito de estar com vocês aqui nesse primeiro episódio, né, do nosso podcast Meu Cérebro, ao vivo, e eu confesso para vocês que é um frio na barriga, que é uma ansiedade do ponto de vista científico, né, mas é uma realização de um projeto, de um sonho, né. E eu acho que isso é muito importante, porque é algo que vai trazer muitos benefícios, não só para nós aqui, que estamos participando diretamente, mas para todos vocês que nos acompanham já há algum tempo. E convidei pessoas de extrema confiança, né, que eu já conheço, e tenho certeza que esse episódio vai trazer informações preciosas para você, conduzir melhor sua vida em relação ao estilo de vida, né, os efeitos do açúcar no cérebro, então, fantástico. É isso, eu sou o Leonardo Faria, serei co-host, né, contribuindo aí com a Daniela na condução desse episódio, e vamos aos participantes, de fato. Vou chamar o Leandro primeiro, vou falar rapidamente o currículo dele. Leandro é médico, psiquiatra pela Universidade Federal Fluminense, idealizador do projeto Psiquiatria para Todos, palestrante, professor e sócio fundador da Lenog Saúde, é assim que fala? Exatamente. Bem-vindo, Leandro. Obrigado e muito honrado em participar desse episódio histórico, né? O primeiro ao vivo. Voltando aí do meu cérebro, fico feliz de poder participar com vocês e vai ser uma conversa muito, como você falou, produtiva e enriquecedora para todo mundo. Sim, essa é a ideia. Jéssica Santos Cunha é médica pela Universidade Federal do Ceará, residência em clínica médica pela UFTM e endocrinologista pelo Hospital de Base de Brasília. Atualmente, atuante na endocrinologia geral, médica do Centro Municipal de Atendimento ao Diabético e preceptora da Unidade de Urgência e Emergência do Hospital de Clínicas da UFO. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. É a primeira vez do ao vivo de vocês e o meu também, então... Estamos juntos. Estamos juntos. Eu acho que vai ser muito bom. Sim. Uma conversa muito boa. E eu comecei pensando essa pauta sobre os efeitos do açúcar no cérebro, eu comecei pensando o seguinte, será que a gente sabe de fato o que é açúcar? Porque eu acho que é um assunto que está tão batido que às vezes a gente pode passar por pontos fundamentais sem debater sobre eles de fato. Então eu queria perguntar para você, acho que vai mais para a Jéssica, o que é açúcar de fato? É aquele cristalizado ali que a gente coloca no café, colocava até então? Não é só isso, né? Eu já sei que não é. Não é só isso, assim, né? O açúcar, de fato, quando a gente fala do nome açúcar, ele é um alimento, na verdade, que ele é produzido, a indústria é um alimento produzido fabricado, né? Usado para ser adicionado aos alimentos, de forma geral, para conservar mais os alimentos, né? Então, por exemplo, as frutas em calda, né? Que aí o açúcar vai trazer maior tempo de conservação daquela fruta. Então, quando a gente fala açúcar em si, é até isso, é esse alimento que ele é fabricado. Mas a gente encontra açúcar em tudo que a gente come, na verdade. Porque tudo que a gente come vira glicose no sangue, né? Então, tudo que a gente come vira, de certa forma, um açúcar no sangue. Mas aí recebe um outro nome, e aí vem dos macronutrientes que a gente fala, que aí dentre
Dentre eles são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Então, quando a gente fala açúcar, de fato, às vezes chega paciente com diagnóstico de diabetes, por exemplo, e fala assim, mas eu nem como doce. Mas a gente tem que considerar o todo, o quanto como de carboidrato, o quanto adiciona açúcar nos alimentos. Então, açúcar é o que é produzido pela indústria e adicionado aos alimentos, mas no que a gente come, a gente também tira essa glicose, né? Então, tem essa questão dos alimentos, dos macronutrientes que viram a glicose no sangue e o açúcar em si que a gente adiciona no que a gente vai comer, por exemplo, no café, por exemplo. Uhum. É interessante isso, porque a gente sempre acha que a causa é o doce depois do almoço, né, o chocolate. Sim. E, por exemplo, teve uma nutricionista que fez conteúdos com a gente no Meu Cérebro, que disse que o alimento salgado mesmo, ele vira glicose, né? Exatamente. Eu acho que isso aí já é o primeiro ponto de partida para você repensar a alimentação, né? Porque a gente fala, não, eu não vou comer doce, vai ser só alimentos salgados, por exemplo. Não adianta fazer isso. Não é assim que funciona, né? Porque a gente tem esses 3 macronutrientes, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. Quando a gente fala do carboidrato em si, 100% do que a gente come de carboidrato vai virar glicose no sangue. E quando a gente lembra da glicose, a gente lembra lá da biologia, quando a gente estudou, que é o que a gente usa para produzir energia, para produzir ATP. Então, nas células, com a quebra da glicose, a gente produz energia. E 100% do que a gente come de carboidrato vai virar glicose no final das contas. A proteína, ela já vira uma glicose em uma proporção menor, em torno ali de 50%, e a gordura menos ainda. Então, tudo que a gente come, no final das contas, vai virar glicose, porque é nutriente, é energia para o corpo, né? Então, todos os alimentos vão influenciar, no final das contas, no metabolismo da glicose e pode influenciar ali depois nas doenças crônicas, como diabetes e obesidade. Nossa, muito bom. Acho que já começamos desmistificando o assunto. Você quer complementar? Não, é muito interessante essa questão, né? Porque tem até alguns estudos que mostram pra gente que quando você tem um abuso, por exemplo, depois a gente vai falar isso mais adiante, o abuso da ingestão desse suposto açúcar aí, né, da sacarose, frutose e tudo, você aumenta a vontade de ingerir qualquer tipo de alimento, né, inclusive gorduras, outros alimentos que parecem não ter relação com açúcar, mas, como a Jéssica disse, né, vai trazer essa finalidade de buscar mais nutriente, mais energia pro organismo. Interessante. Agora, eu acho que é importante a gente destacar que o açúcar, eu vou falar açúcar, tá? Mas acho que provavelmente você vai falar glicose. É fundamental para a nossa sobrevivência, né? Sim. De quanto nós precisamos por dia falando de termos saudáveis, de açúcar para ser saudável, e não para ter diabetes e obesidade. Sim. Assim, fala na língua que as pessoas entendam, né? Que às vezes fala por peso corporal, não. Em termos de xícara de café, por exemplo, sim, Jéssica. Sim. Quando a gente fala desse açúcar, assim, que é o tanto saudável, a OMS já fala da quantidade de açúcar que a gente adiciona nos alimentos. Então, seria em torno ali de 50 gramas de açúcar, que são 10 a 12 colherzinhas de chá de açúcar. Esse é o açúcar adicionado que a OMS recomenda, que seria já ainda uma alimentação saudável. E a orientação seria consumir até um pouco menos, que seria metade dessa quantidade, que seriam 6 colherzinhas de açúcar. Uhum. Só que quando a gente pensa nisso, a gente está falando do açúcar adicionado, né? O açúcar, por exemplo, que a gente consome ali no refrigerante, que tem açúcar. Aí uma latinha de refrigerante, por exemplo, tem 38 gramas de açúcar que foi adicionado. Então, é como se eu pudesse tomar um refrigerante todos os dias, do máximo do açúcar que eu vou adicionar à minha alimentação. Só que quando a gente fala de uma alimentação saudável, a gente tem que levar em consideração os macronutrientes. Eu tenho que ter uma alimentação baseada também na quantidade desses macronutrientes. Então, a proteína, por exemplo, seria ali em torno de 40% da ingestão da dieta. O carboidrato seria em torno de 40%, a proteína em torno de 25% e a gordura um pouco menos, 10%. Então, quando a gente fala de uma alimentação saudável, a gente está falando desse todo, né? Dos macronutrientes que a gente consome nos alimentos em geral e também desse açúcar adicionado. Mas a recomendação da OMS sobre a quantidade de açúcar adicionado é essa, de no máximo 12 colherzinhas de chá. Uhum. Os dados mostram que as pessoas estão comendo mais açúcar do que deve, sim, né? Bastante, né? Inclusive, você trouxe o dado, eu quero mostrar aqui para vocês, não sei se você tem fácil aí, Jéssica, de obesidade. Eu tirei aqui, gente. Você tá com ele fácil aí? O da obesidade? Tenho aqui. Os índices têm aumentado muito, né? As doenças
crônicas não transmissíveis têm aumentado muito com o tempo. Então, o mapa mundial hoje da saúde, da obesidade, no geral, fala que a obesidade é um dos problemas mais graves que, ultimamente, dessas doenças não transmissíveis. E em 2025, a estimativa é que sejam 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo. A gente vai chegar à proporção de 1 adulto para cada 4 com obesidade. Então, é um número realmente alarmante. E o diabetes também não fica atrás, assim, é uma doença crônica não transmissível que tem se tornado cada vez mais comum e hoje o Brasil é o 5º país em número de pessoas com diabetes, né? Claro que tem outros tipos de diabetes que não vêm com esse estilo de vida errático e tudo, mas assim, os números têm aumentado com o tempo, essas doenças crônicas, né? Tipo diabetes, obesidade. Acho que seria uma coisa interessante falar assim, pessoal, porque todo mundo que tem diabetes, então, é porque teve um estilo de vida desfavorável? Como é que é essa classificação do diabetes, para o pessoal entender bem? Todas essas doenças metabólicas, né, elas são multifatoriais, que a gente fala, né? Tem várias coisas que vão influenciar. A genética, sem dúvida, é um ponto muito importante. O estilo de vida, com certeza, conta também. Aquilo que eu consumo, os meus hábitos de atividade física. Mas existem tipos específicos de diabetes, como o diabetes tipo 1, por exemplo, que ele é desenvolvido em crianças até e adultos mais jovens, que não tem nada a ver com o estilo de vida. Não é porque a criança come muito doce, não é porque comeu açúcar antes de 2 anos que vai ter diabetes tipo 1, né? O diabetes tipo 1 está relacionado à autoimunidade, então está relacionado a uma distribuição das células do pâncreas, e aí com isso a pessoa começa a ter uma produção, liberação diminuída de insulina, e com isso tem o diabetes. E assim, é isso, né? O diabetes, ele é um problema de saúde em que ou a pessoa tem uma liberação deficiente de insulina, ou essa insulina não age de forma eficaz, que é o hormônio que vai pegar a glicose lá no nosso sangue e trazer para dentro da célula para produzir energia. Então, ou é uma insulina que não funciona direito, ou é uma insulina que é produzida de forma insuficiente. Então, tem gente que tem condições genéticas ou autoimunes em que essa produção não tem nada a ver com o estilo de vida dela. Legal, legal. Eu queria só fazer agora puxando para um outro assunto interessante também, que é essa questão do açúcar, né, que a Dani comentou. A gente não pode deixar de ter em mente o tanto que o açúcar ele é fundamental para a nossa sobrevivência, né? Então, o cérebro ele desenvolveu ao longo da evolução uma sensibilidade muito elevada para o açúcar, para a glicose especialmente, né? E talvez essa seja a faca de 2 gumes, porque essa sensibilidade elevada a encontrar o açúcar nos alimentos também é um motivo pelo qual a gente quase que tem o açúcar aí hoje como uma droga de abuso, né? Quase isso, né? Acho que aí o Leandro... essa é uma pergunta, né? A gente pode fazer até um subtítulo, né? Hoje o episódio é sobre o açúcar no cérebro e o açúcar nas emoções também, que as emoções não tem como você desvincular as emoções do cérebro. Né? Inclusive, nela falar, a gente tem aquela pergunta até, fica naquela questão igual do ovo e da galinha. A obesidade gera impacto na questão psíquica da pessoa, sofrimento emocional, ou sofrimento emocional gera obesidade. E é de 2 vias. Faz ela querer alimentar mais. Às vezes uma pessoa que está em algum sofrimento mental, por exemplo, é um sintoma da depressão. Aumento de alimento. A pessoa come, né? Algumas pessoas estão deprimidas, que tem a ver com a questão do cérebro, a gente está falando, que é o sistema lá de compensação, libera neurotransmissor, a pessoa que está deprimida, quer melhorar, come, ganha peso, aí já entra na obesidade, aí já impacta na questão da imagem dela, né, já começa a ter essas questões, aí vem a desregulação metabólica e emocional. Então, raramente, né, eu não sei se a nossa colega aqui, a Jéssica, ela percebe isso, todo mundo que tem uma doença crônica sempre tem uma desregulação emocional junto. É muito pessoa comum. que é diabética, obeso, com obesidade, sempre tá ali, né? A gente tava até brincando ali antes de entrar, né? A psiquiatria fica bem perto da endocrinologia. Fica. Mas é mesmo, tem muita relação, né? A obesidade ali, ela é uma doença que anda, é bifatorial ali, né? Tanto os quadros depressivos e ansiosos podem gerar ali a obesidade e causar, quanto a obesidade pode piorar esses quadros depressivos e ansiosos. E o diabetes também, assim, se a gente for pensar, por exemplo, um diabetes em que se desenvolve numa pessoa muito jovem, isso vai gerar um impacto muito grande na vida, pode gerar um impacto também nos fatores emocionais, então as alterações metabólicas, elas influenciam muito no nosso psíquico também, né? Então... Agora me fez até lembrar de uma história,
da importância, às vezes, das especialidades médicas dialogarem. Sim. Eu estava com uma paciente que ela tem um quadro de compulsão alimentar, depois a gente pode falar disso, e obesidade. Já estava com obesidade um grau até mais grave. E ela começou a fazer um acompanhamento nutricional, fazer atividade física, né? A gente viu, deu uma ajustada nas medicações, e ela não conseguia perder peso, sempre cansada. Ela alimentava bem, fizeram um plano de calorias diária, tudo, e ela ficava sempre cansada e não conseguia perder peso. E aí, naquela coisa que eu gosto de investigar, pedi alguns exames, é bom até a Jéssica esclarecer o que significa isso precisamente. Ela era uma paciente que ela tinha a síndrome do ovário policístico, que eu diagnostiquei, que eu pedi, até ultrassom transvaginal eu pedi para saber o que tinha de desregulação. Porque ela tinha alteração de humor muito próxima à menstruação, e a menstruação dela era muito desregulada. E ela tinha uma resistência insulínica, né, eu lembro que o índice Roma dela deu quase 10. Né, e aí, quando ela começou a tratar com endócrino, ela estava com os mesmos hábitos que ela já tinha mudado, e ela conseguiu voltar para o peso dela. E ela nunca sairia do lugar se ela não tivesse tido uma abordagem para tratar essa questão metabólica. Você explica para a gente, assim, para quem não sabe o que é resistência insulínica, né? Por que ela tinha falta de energia e não conseguia eliminar peso? Que tem uma relação direta, né, Jéssica? Tem sim. E assim, aí é uma pergunta assim, que envolve muitas coisas, porque quando a gente pensa, por exemplo, no tratamento de obesidade, hoje a gente entende que justamente por ser um contexto multifatorial, a gente não pode banalizar que seria só ali uma mudança de estilo de vida, ou reduzir a quantidade do açúcar que eu adiciono no meu café, ou fazer atividade física diariamente. Não é isso. Não é só isso, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que a gente sempre fala que é um tripé ali. O tratamento das doenças metabólicas todas precisam de mudança de estilo de vida, que inclui uma alimentação saudável e atividade física. Mas elas também precisam do tratamento específico, que seria um medicamento. Isso porque hoje o que regula a nossa vontade de comer e o que a gente come tem influência de hormônios, por exemplo. Então, quando a gente tem alguma alteração metabólica, por exemplo, quando a gente tem excesso de tecido adiposo, a nossa via de saciedade, ela está alterada. E isso vai influenciar na quantidade que a gente quer comer, na fome que a gente tem, na recompensa que a gente tem daquele alimento. Então, tudo isso está interligado. Então, por isso que o tratamento específico, ele é fundamental. Porque sem a gente abordar exatamente, por exemplo, qual é o padrão alimentar da pessoa, isso a gente sempre faz em consulta, identificar qual é o padrão alimentar daquele indivíduo, se ele tem um hábito de beliscar muitas vezes, ou se ele tem um hábito de comer em grande quantidade, ou se ele busca o alimento sempre ali como uma recompensa, que é o comer emocional, que a gente chama. Então, tratar especificamente isso é fundamental para que o tratamento dê certo, né? E a resistência insulínica que você falou, ela está presente nessa alteração da sensibilidade à insulina ali, que aí é a história do ovo e da galinha, né? Não tem jeito de saber exatamente o que vem primeiro, mas sem dúvida é uma insulina que não consegue agir de forma adequada. É como se... eu falei que a insulina é o hormônio que vai pegar a glicose ali e trazer para dentro da célula. É como se a insulina que eu estou produzindo não estivesse conseguindo ser mais eficaz. Por isso que ela não tem energia. Isso. Dormia 8 horas por noite, acordava cansada e não tinha energia para fazer nada. Mesmo comendo mais, mesmo comendo mais. Então... E aí ela tem que liberar uma quantidade maior de insulina, e quando a gente tem esse quadro de hiperinsulinemismo, por exemplo, é uma insulina que não é totalmente eficaz, e aí sobe o nível de Roma-IR, por exemplo, e aí, então a resistência insulínica está relacionada a várias doenças metabólicas, por exemplo, a síndrome do ovário policístico, a obesidade, o diabetes. Então, tudo tem uma relação, né? Por isso que o tratamento tem que ser feito de forma adequada e tem que se buscar profissionais específicos da área para entender o que é que precisa ser de fato abordado ali, o ponto que precisa tratar. As pessoas têm dificuldade em entender isso, né? Às vezes falam, não vou no endócrino, não vou no psiquiatra que é médico, só quer dar medicamento. É a mesma coisa, por exemplo, né? Na psiquiatria a gente tem muito esse problema das pessoas não entenderem que os transtornos mentais, eles causam alteração neuroquímica e neurofisiológica no sistema nervoso central. Né, então, o exemplo que a Jéssica falou, imagina uma criança que já nasceu com diabetes tipo 1, que é genético, e aí você vai falar para ela assim, ó, você vai fazer toda a estrutura dela, você vai fazer para ela fazer atividade física, alimentação controlada,
e ela vai ter força de vontade, ela não vai precisar de tomar insulina. Impossível. É porque ela não tem força de vontade, porque ela não acredita em alguma religiosidade. Não, é porque metabolicamente ali, ela Não está precisa, funcionando. o pâncreas dela não daquele produz insulina. hormônio. Isso é para tudo. Igual a gente falou, dessa resistência, às vezes um quadro depressivo, uma compulsão alimentar. E as pessoas têm essa dificuldade, romantiza isso. Não, mas eu vou dormir bem, eu vou comer certinho. Vou me curar disso. Né? Só que tem a disfunção material. E aí, fisiológica mesmo. Se não for tratada, não vai melhorar. Não tem como. Falando de compulsão, pode complementar. Eu só quero interromper aqui com o pessoal do Instagram, eu vou só virar aqui para mim. Pessoal, então eu vou interromper aqui a transmissão ao vivo no Instagram e para vocês continuarem, segue a gente lá no YouTube, tá? Canal Meu Cérebro, só digitar isso e a gente vai continuar o bate-papo por lá. Um abraço, muito obrigado, pessoal. Você falou de compulsão alimentar, Leandro. Explica pra gente o que é compulsão alimentar. Você estava falando ali nos bastidores, né? A diferença de transtorno de compulsão com compulsão. Como é que funciona isso? A compulsão alimentar, ela pode ser um sintoma. Por exemplo, de ansiedade, por exemplo. A obesidade pode gerar compulsão alimentar, que é o que a Jéssica acabou de falar. Disfunções metabólicas, pela questão da saciedade, a pessoa tem necessidade de ingerir uma quantidade maior e aí vem as compulsões. Por que o açúcar? Quando a gente fala de açúcar, já pegando o gancho dela, por que carboidrato? Que não é só o doce. Que tem gente que fala, mas eu não como doce. Mas come uma pizza à noite. Eu não como chocolate. As pessoas têm essa dificuldade de entender do açúcar, que é só nas coisas doces. E só que isso é uma coisa assim, que vai gerando. Então, esse sintoma, ele pode ser para prazer imediato. Que é o sistema de recompensa. Sistema de recompensa. Então, a compulsão alimentar, ela é um sintoma. Agora, quando a gente fala de transtorno de compulsão alimentar, ele tem até um nome mais específico, transtorno de compulsão alimentar periódico, que é o TCP. Ele já tem umas características específicas. Você tem que ter uns critérios diagnósticos, a gente usa o manual da APA, que é o DSM-5-TR. Então, assim, só para o pessoal entender, você tem que ter os sintomas da compulsão alimentar, do transtorno, pelo menos 3 vezes na semana, mais de 2 horas por dia. O que é isso? A pessoa come descontroladamente, um período ali entre 2 e 3 horas, pelo menos 3 vezes na semana, no mínimo. Isso tem que gerar sofrimento e um impacto do funcionamento da pessoa. Normalmente elas ficam envergonhadas, aí come escondido, come à noite. Então esse já é o transtorno da compulsão alimentar. Agora, compulsão alimentar, por exemplo, a gente fica ansioso, vai gravar um podcast, aí vai ali no cafezinho e já quer pôr açúcar ali. Por quê? É mais fácil colocar açúcar o núcleo accumbens, que libera ali dopamina, que dá aquela descarga de dopamina, e aí... Dá uma aliviada, pelo menos momentânea. Mas é entender a diferença, do sintoma e do transtorno. Mas esse sintoma, a Jéssica deve ver relato dos pacientes delas direto. Porque, inclusive, deve fazer parte da prescrição dela alguns medicamentos, às vezes até para aliviar esse sintoma de compulsão alimentar. Sim, porque senão ele não consegue sozinho. Por isso que é importante identificar, onde tá, qual é o problema ali, onde está a falha ali, É na compulsão alimentar, então é isso que a gente tem que tratar. Não adianta eu só dar um medicamento que vai reduzir o apetite, basicamente. De apetite. Se eu não tratar ali o transtorno de ansiedade, se eu não tratar o transtorno de compulsão alimentar, então... Isso tem que ser tratado. E eu achei, enquanto você estava falando aí, eu lembrei, assim, de comentar isso, que comer é um ato, assim, muito mais do que nutritivo, Comer envolve muita coisa. Social, complexo. Social, lembranças, cultural. Memória afetiva. Sim. Então, a nossa relação com a comida influencia muito, Você me falou isso, achei muito interessante você falar isso, porque eu li um artigo recente que falava que quando você tá com esse craving por doce, por açúcar, você começa a ver informações de alimentos, elas ficam muito mais salientes para você. É como se o seu cérebro ficasse realmente escrutinando o ambiente, assim, um alimento, aí ele fica mais ativo. Vigilante. Assim, vigilante. E o craving pelo açúcar é o mesmo por uma droga ilícita ou por drogas lícitas que causam dependência química. O craving, quando você está muito desregulado, essa fissura, a tradução acho que é fissura, o craving, Sim, é uma fissura que a pessoa tem por doce, ela é o mesmo mecanismo do dependente químico.
Explicando Dá isso pra aí, falar que açúcar vicia ou é polêmico falar isso? Ou Vicia. não tem consenso? Dá Podemos... para falar que o açúcar... Nesse ponto que você tá falando, tem o sentido. que causa o vício, a dependência química, né? Só para levar essa questão para o pessoal entender. É tudo que é de forma desregulada, em excesso, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma medicação que pode causar dependência. Se ela é usada de forma exagerada, irregulada, sem regulação, e que está a gerar prejuízo, pode gerar a dependência, o vício. O açúcar, nesses quesitos, eles podem gerar, inclusive da abstinência. Isso, né? Dessas ações, né, no corporais. Abstinência, exatamente. Eu li um artigo muito interessante sobre esse assunto, inclusive comparando, um artigo meio polêmico na ciência, alguns até criticam, mas ele, né, foi muito bem assim, conduzido, que era comparando os efeitos do açúcar e da cocaína no cérebro, né? E é muito interessante porque naquele primeiro momento, um contato agudo com a substância, isso foi feito em ratos, tá? Mas a gente pode até, né, ampliar ele para os seres humanos, também já tem estudos em seres humanos mais recentes, mas o contato no começo com o açúcar gerou uma ativação cerebral até maior, mais intensa do que da cocaína. A diferença é que ao longo do tempo, passadas ali acho que 2 semanas, a modularização que a cocaína causou no cérebro, ela foi muito mais significativa do que no açúcar. O açúcar, o cérebro, ele consegue meio que se adaptar. Por quê? Porque o açúcar, a gente precisa dele, né? A glicose a gente precisa, a cocaína não. Então, o açúcar, o cérebro meio que se adapta para poder depois você continuar alimentando e buscando esse alimento, né? Achei bem interessante isso daí. Eu não sei se foi o mesmo artigo. Deve ter sido assim, porque eu li um artigo parecido com esse, Léo, também acho que era de 2016. Isso. E ele falando sobre isso, essa relação, e ele fala até que o que a gente tem que entender também é que hoje a gente tem o acesso aos ultraprocessados, né? Então, a palatabilidade dos alimentos influencia muito também, né? Então, a quantidade de açúcar que é adicionado, a quantidade de gordura, então, é como se fosse ali uma explosão de sabores ali mesmo, né? Então, é só o açúcar em si ou é esse alimento que foi adicionado várias coisas e se torna extremamente palatável? Perfeito. Então, isso também vai influenciar, né? A nossa saciedade, a nossa vontade de comer, ela fica um pouco prejudicada quando a gente está comendo esses alimentos que são ultra palatáveis, São né? mecanismos conscientes e inconscientes que a gente tem que ter em mente. Por exemplo, quando a gente coloca um açúcar na nossa boca, a papila gustativa, né, específica, ela sente o sabor, vai mandar uma mensagem imediata para o nosso sistema de recompensa. Isso acaba que é consciente, a gente tem noção disso. Mas até artigos recentes mostraram que existe outras vias de identificação do açúcar, né, da glicose especialmente, por exemplo, uma relacionada com a conexão cérebro-intestino. Então, através das aferências do nervo vago, lá nas células enterocromafins do intestino, sistema nervoso entérico, mesmo sem você saber conscientemente, você detecta que tem glicose ali na luz do seu intestino e você já manda mensagem para o seu sistema nervoso central, beleza, você está aqui no lugar certo, esse alimento certo, pode continuar comendo. Então, às vezes, os mecanismos de vício, de compulsão em relação ao açúcar, eles vão ocorrer sem você ter noção disso, né? Perfeito, por isso que a microbiota está muito em alta também, né? O estudo sobre microbiota intestinal, porque isso influencia também, né? Exatamente. Na absorção e na nossa, ali de glicose no intestino, e até tem já uma associação com algumas doenças metabólicas, né? A gente já tem estudos sobre alteração de microbiota em pessoas que têm alguma alteração metabólica, ou obesidade ou diabetes. E uma informação interessante, a gente vai falar vendo da parte do cérebro, emoções, de comportamentos, né? Não existe nenhum comportamento no mundo que seja aleatório. Então, o que é muito comum acontecer? Às vezes a Jéssica deve ouvir essa história. Eu fico o dia inteiro sem comer e estou ganhando peso, eu como só à noite. Então, às vezes a pessoa está passando dificuldade no trabalho, fica estressada, ansiosa no trabalho. E realmente isso inibe o apetite. Por quê? A gente conversou isso ontem no outro episódio que a gente gravou. Você tem uma ativação ali do sistema nervoso central autônomo simpático, libera adrenalina, noradrenalina, e você fica ali, você não come. Aí chega em casa à noite, o que o açúcar faz? Ele traz o prazer imediato. Sim. Só que aí a pessoa precisa de quantidade alta, né? E aí ela vai comendo, e não é só o doce, a gente fala de açúcar, é o iFood, pizza, sanduíche, e aí ela começa a ter essa desregulação, e aí o que o Leonardo falou, ele faz um pico tão grande, que aí vai virando um hábito, e aquilo vai fazendo falta. No outro dia, o trabalho não mudou,
Os problemas não A curva mudaram. explica bem isso. Você tem um pico intenso e depois você Baixo. reduz para níveis inferiores do que era antes de dopamina. Então aí você tem que buscar mais e nunca é o suficiente. Fora a tolerância, né? Tolerância. Porque vai criando a Aumentando a tolerância, você vai ter tolerância. que aumentar a quantidade. É onde a gente entra no binge, né? Que é o transtorno de compulsão alimentar. Porque aí vai aumentando. Então a busca intensa do prazer está relacionada com um comportamento, que é o que a Jéssica falou. Não adianta você tratar só o sintoma isolado, né? Você não sabe de onde que vem. Né? Então, essa questão dessa relação aí de entender o porquê que acontece isso, por que a pessoa precisa comer muito açúcar, o comportamento ele tem uma explicação. Nossa, isso pede um olhar muito sistêmico, que eu acho que não só profissionais, muitos profissionais não têm, como acho que a própria sociedade não tem, né? Porque, ó, vamos puxar para o trabalho dele, a gente tem que falar um pouco de condições de trabalho, aí a gente pode falar de sociologia, aí pode falar de psicologia, estilo de vida, pode ir lá para filosofia, entende como as áreas estão ligadas, que conversam entre si? Agora, eu acho que as pessoas precisam ter noção dessa complexidade do cenário, mas não no sentido de, meu Deus, é muito difícil, vou desistir, mas entender que é multidisciplinar o olhar, o tratamento, e requer muita paciência, né? Eu tô falando aqui de, assim, gente, eu não sei como que é um tratamento de obesidade, Jéssica, mas a gente pode falar de quê? Não dá pra falar de meses, anos. Não dá. É muito individualizado, mas requer muita mudança. Requer, porque hoje o que é sabido mesmo é que a obesidade é uma doença crônica mesmo. Então, os estudos, por exemplo, são de 12, 18 meses. Não tem um tempo específico para parar o tratamento de obesidade, por exemplo. Às vezes a pessoa vai precisar desse medicamento o resto da vida. A cirurgia bariátrica é uma coisa que deixa isso, faz a gente entender agora um pouco disso. melhor. Por exemplo, quando a gente faz a cirurgia bariátrica, é um dos tratamentos mais eficazes que a gente tem hoje para a obesidade, que gera maior percentual de perda de peso. É um sucesso terapêutico muito bacana. Mas ela não é a cura. Ela é um tratamento. Então, depois da cirurgia, os hábitos, eles precisam ser mantidos ali, porque a pessoa tem a tendência, ao longo da vida, a reganhar aquele peso perdido. O nosso organismo, ele é tão, assim, inteligente, né, que tem uma frase que diz que a obesidade protege a obesidade. A gente sempre tem uma tendência a voltar ao nosso maior peso que a gente já teve na vida. Então, por isso que o tratamento não tem um prazo para acabar. Muita gente pergunta no consultório, quanto tempo vai usar o remédio? Não dá pra saber, é a longo prazo aí, é igual pressão alta você não para de fazer o tratamento, porque pressão alta também já se sabe que não tem cura, é uma doença metabólica que você vai usar medicamento o resto da vida. E olha a interface aí de novo, né? Para Da fazer uma psiquiatria. cirurgia bariátrica, você tem que ter uma avaliação psiquiátrica. Sim. Porque eu já... É até impeditivo, né? Exatamente. Aqui em Uberlândia eu já fiz relatórios desfavoráveis, porque a pessoa... Um dado interessante, né? As pessoas às vezes criticam, por que a Anvisa proibiu a venda de anfetamínicos, que era bom? Tem um estudo, eu não me lembro qual que é o nome do estudo, que relaciona que do N que ele pegou bem grande, quase que 90% das pessoas que fizeram bariátrica fez uso abusivo de anfetamínicos para tentar emagrecer. Mas é o que a Jéssica falou, ele não trata a causa. Enquanto você está tomando o anfetamínico lá, né, os antigos lá, o anfepramona, né, o fenpoporé, não come. Só que vai tendo a tolerância química, vai chegar na dose máxima dele, não vai agir, a hora que tira, volta para o peso maior que ela já teve, ou até um pouco maior. E aí a questão de onde vem a disfuncionalidade. Então a pessoa vai ser avaliada, se ela tem um transtorno de compulsão alimentar, ela vai fazer cirurgicamente reduzir o estômago, mas o transtorno de compulsão alimentar continua. É onde os impeditivos que normalmente, a hora que do lado favorável, é compulsão alimentar. Tem que tratar primeiro. Ah, não posso fazer nunca? Trata a compulsão alimentar, aí estável, porque imagina uma pessoa com compulsão alimentar naquela dieta de líquida no início. Nossa, então risco até de ela fazer uma loucura e as doenças ingerir psiquiátricas descompensadas são um fator muito, né? de exclusão, né? Tem que dar tudo compensado. Uma coisa que eu sempre me pergunto assim, né? Porque você tirando essas causas, essas questões genéticas, hereditárias e tudo, a nossa sociedade ela tá doente e ela perpetua todos esses péssimos hábitos que são geradores de doença, na sua opinião, você que vê isso, por exemplo, a gente abre o Instagram e vê muita coisa que perpetua o hábito. Eu falei há pouco, por exemplo, que o estímulo de um alimento ali, ele nos remete, faz a gente buscar aquilo, a gente não tem tanto autocontrole como supostamente acha que tem, né? Então acho que o cenário é muito mais amplo, né? Você como da área assim também vê isso. Exatamente, a sociedade está adoecida. E agora tem um agravante, né? Como a informação não tem limite, né, isso é exposto de uma forma muito grande e gera mais sofrimento.
Mas, assim, em todos os aspectos, né? Tá adoecida em todas as questões sociais, culturais, emocionais, Você vê isso no seu consultório, assim, por exemplo, Sim. casos de ansiedade e depressão, os mais falados. Por exemplo, esses dias eu recebi um encaminhamento de uma colega endócrina, né, de uma mulher que obesidade e uma suposta compulsão alimentar, porque ela tinha um padrão, ela comia desreguladamente à noite. Aí ela era do lar. Aí fui investigar. O marido trabalha fora o dia todo. Ele chegava em casa à noite. Ele passava no bar, bebia antes de ir para casa. Chegava em casa bêbado, ela sofria violência física e emocional e ela compensava no quê? Na comida. Comida. O que são as formas de compensação? Compra, comida, sexo. Sexo não ia ter porque o marido estava bêbado, ela não ia ter desejo nenhum. E às vezes ela era até estuprada, porque ela não queria e ele queria. Ela não era do lar, não tinha como comprar, ela ia comer. Então a gente teve que tratar. Aí ela já estava numa depressão secundária ao estresse, né? O transtorno de adaptação ao estresse gera depressão. Tratei depressão, aí depois da compulsão alimentar, aí ela conseguiu entrar no... E aí é outro desafio, né? Como que ela vai mudar aquele cenário? Uhum. Talvez ela vai tomar medicação a vida toda. Porque ela falou pra mim, eu não tenho o que fazer. Tem meus filhos, eu vou ficar... Muito amplo, né? Vou ficar nesse contexto. Mas aí ela direcionou... A compulsão alimentar ali, se você tira isso dela naquele momento, é até perigoso, né? Matar. É perigoso, né? Ela até se matou. O prazer dela era aquilo. Aí quando você vai com... O que é o antidepressivo, né? As pessoas não entendem. Ele é uma substância que vai aumentar a concentração de neurotransmissor. Mas de uma forma mais permanente do que a alimentação. Uhum. E aí é o que ela... Conseguiu, a forma que ela conseguiu. Aí a pergunta, ela vai tomar medicamento quanto tempo? Não dá pra saber. Não dá pra Depende saber. de quanto tempo que ela vai ficar nessa condição. Às vezes a vida toda. Às vezes é tirar dela essa ansiedade de quanto tempo ela precisa do medicamento. Não é legal, né? Não, e ela falou que se ela precisar, ela me falou, usar. vou tomar o resto da minha vida, que eu prefiro ficar melhor assim, que ela já tá hipertensa, aí vem aquelas coisas todas da obesidade. É o combo, né? Todo esse papo assim, sobre o cérebro é até um dos motivos pelo qual sempre eu quis abordar no meu cérebro, no My Brain, que é a gente julga o cérebro muito sabedor do que fazer, né? E a gente não tem uma postura, às vezes, de analista do nosso próprio cérebro, porque, primeiro, ele gosta da zona de conforto, então para incorporar novos hábitos, não é de praxe ele fazer. Ele vai, independente se for bom ou ruim, ele vai querer manter aquele padrão de vida, porque às vezes mudar vai ser mais custoso ou mais dolorido para ele, né? Então, se a gente tem essa postura um pouco mais olhando o cérebro assim, né, meio que de fora, a gente consegue entender que ele pode estar incorrendo de erros que a gente vai ter que atuar de algumas formas para melhorar ali a evolução dele. Exatamente. Interessante isso, né? É um órgão pequeno, mas demanda a maior parte da energia do nosso corpo, então... Exatamente. A glicose, tá valendo 20% do que é consumido vai pro cérebro. E fazendo o papel da nossa host aqui, né, ver com a Jéssica se ela traz fazer uma pergunta. Eu virando jornalista aqui, ó. Aproveitar que eu tenho essa curiosidade, né, que eu não sei a resposta também. Por exemplo, deve ter muita mãe assistindo pai, né, criança com açúcar, né, o uso abusivo de açúcar, abusivo, que a gente sabe que a criança ela precisa de açúcar, pode impactar às vezes no comportamento alimentar dela, assim, na vida adulta. Tem alguma relação disso, dela ter uma disfunção metabólica se os pais não ficam atentos para o excesso? A gente sabe que o açúcar não é um vilão, né? Acho que todo mundo entendeu. Essa pergunta é muito importante. Inclusive, para eu ter um filho de 5 anos, quero saber a resposta. Sim, nós estamos também nessa situação, que uma vai começar a introdução alimentar daqui uns dias, a outra a gente completou 2 anos sem açúcar. Olha aí, mas, nossa, que bom, mas assim, é importantíssimo, Jéssica, você responder. É por isso que é uma das principais recomendações hoje da OMS, né? A não introdução do açúcar antes dos 2 anos de idade. Porque isso vai influenciar muito ali no paladar da criança, isso pode ter influência, é igual ao aleitamento materno, pelo menos 6 meses, o ideal seria, assim, a recomendação 2 anos é muito, né, mas assim, no mínimo 6 meses até 2 anos, porque isso vai ter um impacto lá na frente nas doenças metabólicas, isso pode influenciar sim. Então, a alimentação ali na primeira infância é extremamente importante, e isso pode ter sim um impacto no futuro, e na infância no geral mesmo. Então, ter uma alimentação mais saudável possível, evitar açúcares, esses alimentos ultraprocessados que são extremamente calóricos, têm
tem quantidade muito maior de açúcar do que todos os outros alimentos que a gente come, isso influencia, sim, no peso dessa criança, no desenvolvimento, em puberdade precoce, em obesidade ou diabetes na vida adulta. Então, tudo isso pode ter influência. A alimentação na infância tem que ser mais vigiada por causa disso, porque pode influenciar no crescimento, né? No desenvolvimento também. Uma complementação que eu faço, muita gente não tem essa noção também, né? Por exemplo, o sistema de recompensa do nosso cérebro, ele é um só. Isso. E as pessoas acham que tem uma via só do açúcar, outra via que é das drogas, outra via que é do sexo e tudo. Existem algumas peculiaridades, né, entre cada um desses estímulos do ambiente. Só que se você deturpa a sua via com excesso de açúcar, isso vai predispor você a ter outros comportamentos inapropriados em outras áreas da vida ali, né? Até você pode estar mais predisposto a ter um vício em conteúdo adulto, por exemplo, em compras. Isso aí você consegue até ver esse link, essa sinergia, né? Sim, inclusive eu oriento os pacientes. Tem uma paciente minha que me contou essa história, que ela tem um filho de 2 ou 3 anos e ela falou que ela tinha uma estratégia quando ele ficava nervoso. Ela dava um doce pra ele acalmava. Olha o condicionamento. O Léo acabou de falar de condicionamento. Sistema de recompensa. Então o que a mãe tá falando? Quando você ficar nervoso, ter problema, come um docinho. Ele vai levar mesmo isso pra vida dele. E na infância, qualquer desregulação emocional que ele tiver, o que ele vai procurar? Doce. Sem saber? Doce. Isso é o que você condicionou, criação, né? de hábito, e é muito né? sério fazer isso na primeira infância, ali de 0 a 3, né? Que e aí as pessoas não entendem, a gente estava conversando, né? A gente conversou antes de começar aqui. Isso muda a estrutura cerebral da pessoa. Você cria ali uma sinapse, um caminho, que o cérebro ele cria ele aprende isso. Então toda vez que ela tiver uma desregulação emocional, doce. Ela vai para aquilo. É engraçado você falar isso, porque a Júlia, a gente tem a Júlia é minha filha mais velha de 2 anos, tem uma de 4 meses, que vai começar a IA já, IA, introdução alimentar, né? Já está familiarizada. E eu fico encantada quando a Júlia chega da escolinha, por exemplo, e abre a geladeira e fala goiaba, tipo, com uma alegria, e eu, tipo assim, goiaba, sabe? Mais natural do que a meu gente, Deus, né? queria uma pamonha, por exemplo, agora à noite, você tá cansada, e ela ama goiaba. Tipo, o quanto é importante isso começar na primeira infância, Jéssica? É a construção de hábitos desde cedo, né? Porque a gente busca isso, hábitos. O nosso cérebro que gasta muita energia, ele quer economia de energia, né? Exatamente. Então, a gente construir esses hábitos desde cedo é muito importante e ajuda lá na frente depois. Então, às vezes na infância já introduzir ali, ensinar a criança, não é nada assim, nada muito restritivo, nada muito punitivo, nem nada disso, mas assim, ensinar que faz bem, que é saudável, que tem minerais, que tem vitaminas, que tem que ser um prato colorido, isso faz parte ali, acho que tem que fazer parte, porque isso influencia lá na frente. Quantos pacientes eu atendo que chega falando que come arroz, feijão e carne no café da manhã, é o pão com manteiga, não come uma fruta, não gosta de nenhuma verdura. Aí é um processo ainda mais difícil, porque ela tem que fazer uma reintrodução alimentar, né? Mais difícil que introduzir é reintroduzir. Bem mais difícil, porque não é preventivo, né? Aí nós estamos falando de que tá um tratamento, né, Jéssica? Uma coisa informativa que eu aprendi agora, depois que eu fui pai, e tendo a formação em psiquiatria, me facilitou. Vocês sabem por que às vezes o aniversário de criança, que é à noite, prejudica o sono do que são durante o dia? Eu percebi isso, a gente foi no aniversário, os nossos filhos ficou brincando no pula-pula até 10h30 da noite, até 9 horas da noite. Sem parar, né? Aí 9 horas cantou parabéns e foi embora. Aí conversando com outro pai no outro dia, falou, nossa, eu achei que ele ia chegar e dormir, parecia que ele usou cocaína, que meu filho chegou lá elétrico. O que acontece no final do aniversário à noite? Bolo doce. Nossa, as crianças gastam energia o dia, fica festa, elas nem comem, ninguém come salgadinho. Ninguém come. Aí no final da festa as crianças comem bolo e doce. E elas estão cansadas, mas tem uma super excitação ali do sistema que elas não estão acostumadas. Nunca parei pra pensar nisso. Aí durante o dia o que acontece? Elas têm, mas elas voltam pra casa, aí baixa, aí à noite elas dormem mais cedo. Eu nunca tinha parado também. Eu vi com um comentário eu falei, do faz estudo, todo sentido. Realmente. Mais um exemplo de como é que está inserido na nossa sociedade, nossos hábitos. Tanto que aí você não vai no aniversário mais, você vai ficar mais. Nossa, é difícil. Tem que ser mais cedo, né? Fazer à tarde, cantar o parabéns ali até umas 6 horas. Nossa! Porque senão. Só quem é pai pra saber. Quem foi aniversário de filho que for cantar parabéns depois das 8 horas da noite, seu filho vai dormir de meia-noite pra frente. E não briga com ele, não fica pondo de castigo, porque. Não adianta. Isso é neuroquímico, né? Isso foi uma questão que liberou ali na hora. Nunca parei pra pensar nisso. Eu nunca tinha pensado também. Isso é recente, em conversa de pais
Sim. E só quem é pai pra saber, né? Já é difícil colocar uma criança pra dormir sem açúcar. Com açúcar, então. E Jéssica, você falou já há um tempinho, mas eu queria te perguntar essa questão de processado / ultraprocessado. Sabe a diferença pro pessoal que tá assistindo? Sim. Porque o que caracteriza ultraprocessado? Tem só açúcar? Não, né? Não, tem muito mais, ó. A gente tem os alimentos in natura, que é aquilo que a gente encontra na natureza, né? Como se diz, é aquilo que a gente descasca, né? É fruta, são as verduras, então tem os alimentos in natura. Aí, esses alimentos in natura, quando eles são minimamente processados, a gente tem os processados, que aí são aqueles que a gente mistura alguns ingredientes in natura, por exemplo, ou adiciona alguma coisa, tipo sal e açúcar, e aí esse alimento é um alimento já processado. Aí, por exemplo, teria os doces em calda, um pão, o queijo já é um alimento processado. Agora, os ultraprocessados são aqueles que só são produzidos em indústria alimentícia mesmo, e tem aditivos específicos, às vezes, sabe aquele rótulo enorme, que tem uns nomes que a gente nunca ouviu falar, que você fica, o que é isso, né, que eu tô comendo? É um alimento ultraprocessado esse. É aquele que vem embalado, é aquele que você pode viajar daqui pra, sei lá, pra Gramado, ele vai estar lá bem crocante quando você chegar, porque ele não sofre alteração. É a batatinha do McDonald's. Exatamente, a batatinha do McDonald's. É um alimento ultraprocessado. Tá, tem vários aditivos. É porque é importante, porque quando a gente vai ao supermercado, a gente tá lá, pega... Eu falei isso nos bastidores, né? Goiabada zero açúcar. Aí, por curiosidade, a gente foi ler o rótulo, né? Porque a gente tá nessa fase de reeducação alimentar. Tá escrito zero açúcar, mas quando a gente coloca na boca, aí tá doce, né? Mais doce do que uma goiaba normal, Exatamente. Né? Mais doce que uma goiaba normal. Aí eu fui ler lá, maltose, dextro, não sei mais o quê, e eu lembro de ver algum post falando que isso também é açúcar, né? É, porque tem... tudo que é açúcar, na verdade, pode estar ali de nomes disfarçados ali, né? Porque lá atrás eu tinha falado da classificação lá, o que é o açúcar, né? E dentro dos açúcares a gente tem ali a sacarose, a frutose e a lactose. E ainda tem o açúcar que vem da indústria, que seria o açúcar invertido, o açúcar mascavo, o açúcar de coco, a maltose, a dextrose, o amido, enfim, tem vários tipos de açúcares. Então, são açúcares também que colocam nos alimentos para conservar mais tempo, né? E aí, no rótulo, o que a gente tem que entender? Na hora de ler lá, isso é interessante, tem até no manual de contagem de carboidrato, uma leitura bem, bem simples, assim, que são para pacientes, principalmente diabético tipo 1, que faz contagem de carboidrato para saber quanto de insulina que tem que usar antes de comer. Porque não produz insulina, né? Então, para aquele para aquele aumento de glicose que vai ocorrer depois que ele come, ele usa a insulina antes. Uhum. Então, lá no manual, ele até tem uma explicação bem, bem bacana de como você vai fazer a leitura desse rótulo. Primeiro lugar, quanto menos ingredientes tiver ali naquele alimento, melhor. Ele foi menos processado do que um que tem uma infinidade de ingredientes, principalmente ingredientes que você não conhece. Então, você olha lá a porção que você está comendo e a porção que tem na embalagem, porque às vezes é diferente. Às vezes é uma embalagem de 70 gramas e lá tem 100 gramas, né? Aí você tem que ver a quantidade de açúcar total e o açúcar adicionado. Por exemplo, já viu bananinha sem açúcar, né? Ela não tem açúcar adicionado, mas ela tem açúcar, porque ela vem da banana. Então, a banana é frutose e vai virar açúcar. Então, tem essa diferença do açúcar total, que são lá dentro os carboidratos, e o açúcar que é adicionado. E aí, nessa lista, a gente, quando tem um açúcar adicionado, você percebe, você vai ver lá na lista que às vezes tem alguns nomes que são açúcar, na verdade, né? Essa questão também, né, de quando zero tá inserido ilusão, dentro de uma gente. fruta, assim, cheio de fibras, é outra coisa, né, do que quando tá puro ali, né? Sim, totalmente diferente, porque dentro do grupo dos carboidratos ali, a gente tem esses açúcares, né, que são a sacarose, a frutose, a lactose. Tem o amido, que é esse que vem dos tubérculos, tipo batata, mandioca, e tem as fibras. E a fibra é um tipo de carboidrato que ele é totalmente... Ele não é digerido, né? A gente come a fibra e ela sai nas fezes inteiras. Então, ela é um tipo de carboidrato que retarda a absorção da glicose. Então, ela tem um papel muito bom no controle da nossa glicemia ao longo do dia. Por isso que a recomendação é a gente comer de 30 a 50 gramas de fibra no dia. Também, né? Isso, é muito importante. A ingestão de fibra por causa disso. E aí, outra coisa do rótulo que é bom ver. Um alimento que tenha pelo menos ali de 2,5 a 3 gramas de fibra. É um alimento muito bom, rico em fibra.
Tá vendo que zero açúcar é meio ilusão, né? A gente vai nisso e... Às vezes a quantidade de calorias ali é enorme, né? Contradiz. E falando de comportamento, eu fiquei com uma coisa na minha cabeça, Leandro. Você vai tratar um caso, por exemplo, de ansiedade ou depressão. Sempre tem na sua prescrição ali melhora na alimentação? Retirada do açúcar ou nem sempre? Porque potencializa os casos, potencializa o estado depressivo, de ansiedade... Hoje a gente trabalha com essa visão mais... holística. Tudo todo, né? Então, se você for ver nas características da maioria dos transtornos mentais, tem alteração de apetite, ou aumento, ou diminuição. Então, a alimentação é balanceada, né? A reeducação alimentar, a gente fala nem de dieta, a reeducação alimentar, ela é uma das prescrições a gente chama de medidas não farmacológicas, por exemplo, para tratar a compulsão alimentar. O que você não pode fazer numa transtorno de compulsão alimentar? Restrição. E as pessoas vão atrás de dietas restritivas. Então, a forma, né, da alimentação, além da atividade física e do sono, né, hoje elas fazem parte do que nós chamamos de orientações não farmacológicas. E aí a gente vai ver a questão farmacológica para estar auxiliando, mas com certeza isso até pela questão do que isso causa na pessoa. Porque se você restringe demais, você vai piorar, né? E até pela questão mesmo que a gente falou ali, que às vezes o cérebro fica dependente daquilo. E meio que estrutura a pessoa, é complicado isso, né? O tratamento tem que ser muito cuidadoso com o paciente. Tem que ser uma visão. Por isso que todo paciente com compulsão alimentar, eu tento entender a rotina dele. Dessa senhora, por exemplo, foi isso. Particularizar ali, né? Você tem que saber, personalizar. Isso é muito importante. Você falou uma coisa interessante, depois quero saber a opinião da Jéssica também, que o tanto que 2 pilares que eu considero da saúde e alta performance cerebral, que é o sono e a atividade física, o tanto que esses dois eles vão interferir no metabolismo da glicose, dos carboidratos de maneira geral. Todo médico vê isso no dia a dia dele, né? Não tem como, né? Muito. E aí, às vezes, as pessoas chegam lá querendo saber quanto que tá o cortisol. Porque todo mundo fala assim, né? Eu não durmo, tô muito estressado, meu cortisol deve estar muito alto. Isso não se manifesta propriamente com o aumento desse cortisol lá no meu sangue. Isso se manifesta nos meus hábitos ali. Quando eu dou plantão noturno, por exemplo, tava contando pra Dani, né? Quarta-feira, eu fui dormir 5h30 da manhã. No outro dia, é uma fome. É notório, né? É uma fome, assim, você é diferente, entendeu? Então, E sua paciência também é a mesma? O humor muda? Nossa! Fica mais irritado. E você quer mais açúcar? Mais fome. Sim. Aí, então, assim, isso tem que ser... Por isso que a gente tem que entender o contexto da pessoa. Às vezes é uma puérpera. Tá tendo restrição de sono ali a noite inteira. Ela vai ter muita fome. Ela tá com uma demanda metabólica muito maior por causa da produção de leite e ela ainda tem restrição de sono. E várias outras coisas, né? Mas, assim... então, influencia muito, né, o nosso sono e o que a gente tem de hábitos, assim, de forma geral, né? Então, eu costumo dizer que a prescrição de alimentação saudável e atividade física, ela trata todo mundo. Hoje o paciente ficou rindo que... Sono, alimentação saudável, é o tripé que eu sempre abordo nas redes sociais. Porque, por exemplo, você pega uma pessoa com obesidade, se ela não dormir direito à noite, ela não vai conseguir eliminar o peso ou vou chegar no peso que ela quer. Você tem que saber a importância do sono, hein? E não é só ingestão de calorias, às vezes ela está ingerindo baixas calorias, mas essa questão do sono, né, de alterações metabólicas no organismo, a pessoa não consegue eliminar peso. Sim. Por exemplo, a apneia do sono, que é uma doença do sono, né? A pessoa não dorme e ela se sente extremamente cansada no dia seguinte, ela come mais e ela tem já conhecido risco cardiovascular aumentado, ela tem mais chance de ter infarto, AVC. Então, o sono é extremamente importante a gente saber. Você dorme bem, né? Como é que é um sono reparador? Tem restrição de sono por algum motivo? Então, entender o contexto que a pessoa está inserido ali é muito importante. Vai virando um ciclo, né? Uma coisa vai puxando a outra, é uma bola de neve, bem complicado. E às vezes a gente fica sem saída, né? Ela falou um exemplo tranquilo. A maioria dos meus pacientes que trabalham noturno, eles têm alguma disfunção psíquica. Quem trabalha noturno todo dia, que aqui em Uberlândia tem algumas fábricas que tem 3 turnos. Então, um turno que eu acho que é da meia-noite às 6, que era de 6 em 6 horas os turnos, né? Todo mundo que trabalha nesse... Só que eles tentam... Agora eles aprenderam, eles vão fazendo rodízio, né? São 3 meses, são 4 grupos, né? Divide o dia em 6 horas.
Mas quem tá no rodízio ali de todo dia, que aí é todo dia, quem não precisa ter folga, come 6 horas, não é 12, você não tem aquela do 12 por 36. Aí todos os dias da meia-noite às 6, essas pessoas todas nesse período, elas têm alguma desregulação emocional. Ou alimentar, ou E é aquela vida de mão dupla que vocês falaram no início, né? Onde vai começar o tratamento? Precisa trabalhar. E tem estudos que falam já da relação de trabalho noturno com doenças metabólicas também. Tem essa relação. Então, o sono que desregula a alimentação. É extremamente importante no tratamento, no bom funcionamento, assim, de tudo, né? Eu costumo dizer assim, né? Mas, nossa, é muita informação. Às vezes a pessoa, ela... Por onde eu começo, né? Eu costumo dizer assim... Básico. Pelo mais básico. Pode não ser o mais fácil, mas é o mais básico. O que é o mais básico? É a higiene do sono, é a prática de atividade física, lógico, se tiver tudo autorizado para você fazer, e a questão da alimentação balanceada. Isso aí vai gerar mudança no seu cérebro que vai favorecer você tomar melhores decisões. E aí o ciclo vai se invertendo, sendo mais benéfico no tempo. Os bons hábitos, eles são tão importantes. E demora, assim, a pessoa não pode confiar que isso vai ser daqui uma semana. Um dia. Daqui, por exemplo, eu tenho um paciente que tem compulsão alimentar. E pela manhã. Achei estranho, né? Acabou de acordar. Ele tem um cargo de diretoria numa empresa muito grande. Então ele entra no trabalho às 8, mas ele acorda todo dia às 6 horas da manhã. E aí ele acorda, ao invés dele acordar, escovar os dentes, tomar o café da manhã dele e ir para a empresa, ele olha as mensagens. Então, ele já ativa ali os problemas que ele vai ter que resolver lá. Mas ele não vai resolver de casa, porque ele só vai a hora que ele chegar. Só que ele nunca percebeu isso. Aí eu falei, então, você deixa seu Wi-Fi desconectado à noite, se alguém precisar falar, vai te ligar. E você só vai ligar os seus dados na hora que você chegar na empresa. Já melhorou bastante. Sem medicamento. Ele não tem mais compulsão alimentar de manhã. Ele comia por causa dele ver uma coisa que, a hora que ele chega lá, ele já tomou o café, até a absorção, acho que altera, né, o estresse, a hora que você libera ali, esses noradrenalina não absorve, você tem que comer mais, a saciedade muda. Precisa comer mais. Não precisou de um medicamento específico para compulsão, foi só ele mudar esse hábito. E à noite também ele estava tendo dificuldade para dormir, por quê? Ele olhava os e-mails antes de dormir, de coisa que ele não ia resolver à noite. E vai ficar pensando naquilo. Aí então ele ficou proibido de dados antes das 8 da manhã e depois das 19 horas da noite. E não precisou de psicotrópico. Assim. Ele foi pra mim, o psiquiatra só passa remédio? Não. Ele vai lá de 3 em 3 meses, eu faço psicoorientação. E ele não precisou de medicamento. E não precisa ainda. A sociedade muda mesmo, porque ela é modulada por hormônios também, né? Então, se tem uma desregulação ali do sono, que já tem influência ali do cortisol, da melatonina, então isso também já vai influenciar no apetite. E isso que você tá falando, Léo, são os hábitos angulares, né? Simples fazer uma coisa que vai puxando a outra às vezes. E os hábitos angulares são isso, né? São hábitos que às vezes você incorpora lentamente, porque não é fácil. Demora, né? Ninguém vai criar um hábito em 21 dias, pelo amor de Deus. Isso é mito, já podemos falar sobre isso, né? É mito. Não tem um tempo específico, né, para essa criação de um hábito específico. Mas é um hábito que quando você consegue incorporar, isso carrega outros. Carrega. Então, às vezes, por exemplo, eu corro há pouco tempo, assim, tem um pouco mais de um ano, e isso vai trazendo outros hábitos que vão junto. E atividade física, no geral, é isso. Você, às vezes, começa a se alimentar melhor, você se preocupa mais com a quantidade de água que você está tomando, você se preocupa mais em, às vezes, dormir mais cedo, dormir melhor, porque aí, às vezes, amanhã você consegue acordar mais cedo para ir à atividade física antes do trabalho. Então, um bom hábito, né? Um bom hábito angular é esse, que vai carregando outros. Ele vai equilibrando a sua vida. Assim, é impressionante quando você sai de uma sessão de academia, quando você vai para a cozinha, a sua predileção pelo alimento muda completamente. Muda. É perceptível, assim. É muito interessante, né? O que é comum você ver as pessoas falarem que depois que casou, ganhou peso? Muito comum. É o hábito do casal. Normalmente, depois que as pessoas casam, não todas, né, mas muitas, qual que é o programa? Encontrar os amigos, álcool... Comer e beber. E um hábito vai puxando o outro. E aí começa... Às vezes mais tarde. Antes, quando não tinha essa rotina, iam para algum local, fazer coisas diferentes. Então, assim, isso é possível mudar. Então, assim, é o hábito que vai moldando isso, né? Então, mas então a gente tem que toda sexta, sábado, domingo beber e encontrar e só comer, não. Pode juntar os amigos e, vamos pegar uma coisa que tá na moda, inclusive a gente gosta, né? Sexta-feira, vamos jogar beach tennis.
Aí é o que a Jéssica falou, você não vai levar cerveja pra jogar beach tennis, você não vai sair de lá e vou beber e vou comer, você já vai sair de lá já pensando numa coisa mais criação saudável. de hábitos é competição entre hábitos, né? Exatamente. Você precisa colocar um hábito paralelo que vai competir com, seja em questão de tempo, em questão de retorno, tudo, aí ele vai sobrepondo ao outro. E aí a extinção desse hábito não necessariamente significa que ele vai desaparecer da sua vida, mas ele vai se tornar menos importante no seu funcionamento neural, né? Então, assim, acho que esse papo que a gente está tendo aqui é muito interessante para as pessoas entenderem que quando a gente fala de açúcar e cérebro, olha como é que a visão é ampla, né? Só que não deixa de ser importante, porque está linkado com tudo na sua vida. Então, vamos começar por esses tripés básicos aí, né? Que eu acho que é muito interessante. Eu fiquei pensando sobre hábitos, eu acho que a gente já está caminhando para o final da conversa também. Igor, nós temos tempo ainda, um pouquinho, para encerrar? Tá. Vocês estão falando de hábitos, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, em relação ao seguinte, uma pessoa com um funcionamento psíquico ali saudável, não está depressiva e tal, mas precisa mudar de hábitos. Eu também já não sei se faz sentido esse raciocínio, mas esperar a vontade, aquela motivação aparecer, não dá pra ser um pré-requisito, dá pra começar algo, porque simplesmente não vem. Eu tô falando como puérpera, tá? Na Uma vida bebê adulta não vem. de 4 meses. Eu Na não vida durmo à adulta. noite. Gente, eu não quero comer goiaba e não quero fazer atividade física. Assim, eu tô indo de verdade, assim, na marra, porque eu vejo o resultado depois. Mas se eu for esperar motivação, acho que eu não faço nada, né? Você vai pela disciplina. Pela Motivação, disciplina ela é gerada e dentro da por gente. já ter Precisa memória produzir muscular, ela, por já né? malhar há Sim. muito tempo, eu já E sei o pelas benefício. referências que o Leonardo falou, né? Que o Léo falou, né? Então, o que eu falo para os pacientes, né? Eu treino, faço atividade física regular. Eu treino ou cansado ou com dor. Todos os dias, sempre. Desde que eu entrei na vida adulta. E eu não deixo de treinar por isso. Aí é questão se eu for esperar a condição ideal, né? Talvez eu entenda o que você está falando. Nunca vai ter uma condição ideal para você fazer atividade física ou mudar o hábito alimentar ou do sono. Mas aí quando a gente faz uma programação, né? Quando você se programa para aquilo e vai colocando, igual o Léo falou, né? Você vai colocando um competindo com o outro e vai mudando, aí você vai mudando de comportamento e o seu cérebro vai aprendendo isso, né? Então ele vai vendo que tem um outro comportamento que também vai que é legal. Isso, ele vai entendendo e você vai conseguindo manter aquilo na sua rotina. E aquilo vira rotina. O não fazer isso, aí você sente falta, né? Porque a pessoa fala, nossa, essa semana eu não treinei, foi ruim. E é perceptível a mudança, né? Quando a gente tô não sem treina. energia, tô mais irritado. Sim. Você começa a antever os malefícios do outro comportamento também. Aí você vê no outro dia, nossa, mas se eu fizer isso aqui, se eu comer tal coisa, no outro dia não vou conseguir me concentrar, não vou conseguir atender meus pacientes, alguma coisa. Aí você já, pelo conhecimento que a gente estudando adquire, a gente começa a colocar algumas barreiras comportamentais. Sim. Não dá para confiar 100% no nosso cérebro, é isso que eu estou querendo dizer, né? Ele é magnífico, mas não dá para confiar. Né? Tem aquele trocadilho, né, que o colega lá, o Augusto Cury, sempre gosta de falar, né? A mente mente o tempo todo pra gente. mente. A mente mente o tempo todo, né? Um trocadilho, mas ele faz muito sentido. E a gente tem que estar atento. Na hora que ela dá uma escorregada, opa, aqui não, volta. Volta. Eu trouxe, assim, umas anotações, né, finais aqui, a gente caminhando pro final, assim, mas acho que é interessante a gente falar, primeiro, alguns artigos que eu li falando sobre a questão de como o açúcar ele realmente é capaz de inflamar o nosso sistema nervoso central, é lógico, no abuso dele, né? Então, parece algo muito grosseiro, ou até meio exagerado. Nossa, o açúcar ele pode inflamar. Eu acho que, né, Jéssica, dependendo do exagero desse consumo, Sim. da forma, isso realmente está descrito, né? Neuroinflamação, aumento de interleucinas e tudo mais. Outra coisa também, que é esse excesso de açúcar, ele pode prejudicar a produção de novos neurônios. E muita gente me pergunta nas redes sociais, né, sobre a neurogênese, que muita gente falava que a gente não produzia mais neurônios depois do nascimento. Isso já caiu por terra, é um mito. Então a gente continua produzindo novos neurônios no decorrer da vida, até depois dos 90 anos. Isso vai diminuir bastante depois da infância ali, principalmente. Mas o açúcar, ele pode interferir nessa neurogênese, até em mecanismos biomoleculares ali também, tá? Eu acho que é interessante falar sobre isso aí. Eu tô aqui vendo o chat ao vivo do YouTube, nós temos alguns comentários, o pessoal gostando. A Evelyn falando boa tarde, excelentes explicações, conteúdo valioso, parabéns. A Ana Maria comentou o seguinte, algo interessante. Minha fome é perto das 5:30 da tarde, entendi essa situação pela hora do meu nascimento. Entenderam o raciocínio? Não. Assim, o horário que ela nasceu. É o horário que ela nasceu, eu acredito que seja isso, né? Enfim. A hora ali da amamentação, da hora de ouro, foi isso que eu entendi. Eu não sei se é isso, Ana Maria, que você nos contou. Mas, enfim, o pessoal tá elogiando aqui nosso podcast, nossa primeira
primeiro ao vivo, agradeço bastante. Eu acho que a gente está realmente caminhando para o encerramento, né? Eu queria deixar uma reflexão. Eu acho que a gente cumpriu o nosso papel aqui, que é trazer não só um conteúdo informativo, mas ser um canal de transformação através desse olhar sistêmico que a gente tem, né? Então, nós trouxemos profissionais aqui excelentes que trouxeram esse olhar holístico para o açúcar, parece algo tão, né, pontual, com não é? Estão convidados a participar Novamente, com a gente, muitas vezes, enfim. Então, eu queria que vocês deixassem, vou deixar aberto para vocês uma reflexão final mesmo. Pode ser história pessoal, né, alguma história de superação, de mudança de hábito, algum caso que você vê de paciente que pode servir de inspiração para quem está nos assistindo e que toca essa pessoa de alguma forma sobre esse tema de hoje. Quem quer começar, gente? Vou deixar com os nossos participantes. Posso começar, então? Pode. Esses dias uma pessoa me perguntou, eu já gravei vários podcasts, a gente tava até brincando, já gravou muito, né? Fico nervoso em todos, né? A ansiedade é a mesma. E por quê? É a questão de sentido, né? Isso é filosófico, se for lá na Grécia Antiga, Aristóteles, eles falavam do que é felicidade, o que dá sentido à vida. O sentido, para mim, o sentido final que a gente vê, que eles, baseado na filosofia, é a utilidade. Então, a medicina, né, o médico, quando a gente escolhe a profissão, né, que nós estamos em 3 médicos presentes, a finalidade é ajudar. Então, o sentido é fazer algo para melhorar. E quando a gente produz esses conteúdos assim, a gente está ajudando. Né, porque me marcou que acho que foi o 5º podcast que eu gravei, viralizou um corte que eu falava do aumento de suicídio no Natal. E aquela lá, eu recebi direct de pessoas falando, nossa, eu pensei em me matar, mas eu tinha visto aquilo, eu entendi que ia passar. Então, assim, olha a responsabilidade. Então, quando a gente gera, né, o meu cérebro, que eu sei que ele trabalha nessa linha de levar informação desde lá do blog antigo, né, que eu acompanho desde lá de trás, a gente já conversava sobre isso. Que legal. É a questão do sentido, né? Então, a gente está aqui hoje dando sentido para a nossa vida e multiplicando esse talento que a gente tem de levar uma informação técnica que, às vezes, as pessoas demorariam um tempo bem grande para ler, entender, a gente fala que em meia hora, 40 minutos e já consegue. Então, o recado final é esse, né? A gente tá levando informação para as pessoas. Perfeito. E eu queria dizer que, assim, eu acho que é bacana isso, né, que você tá falando, porque é realmente ir trazer informações que são de qualidade, às vezes, né? Tomar cuidado com a chuva de informações que às vezes a gente recebe nas redes sociais e nem sempre confiáveis, né? Uma coisa que eu sempre falo assim no consultório é que eu acho que isso tem que fazer parte de uma consulta quando você vai a um profissional, é ele querer saber como é a sua rotina ali, porque é encaixar dentro da realidade. A gente tá aqui falando, né, mudar o estilo de vida, fazer atividade física, comer, mas assim, a gente sabe que realmente a vida às vezes é muito corrida, não tem tempo, trabalha 12 horas no dia, tem bebê pequeno. Então, são vários fatores que a gente tem que levar em conta. Mas é colocar ali o possível dentro da minha realidade. É fazer o básico, né? É fazer o melhor de mim dentro das minhas possibilidades, ali dentro do meu contexto. Sem querer parecer clichê, assim, mas eu acho que é isso. Eu acho que a mensagem é essa e é o que eu tento falar, assim, em todas as consultas. Porque quando você começa a conversar com as pessoas, cada um vai ter ali a sua dificuldade, cada um ali tem a sua correria, mas é poder encaixar um bom hábito, alguma coisa que vai te enriquecer, de trazer qualidade de vida no futuro, aos poucos. E o mínimo que seja, assim, nem que seja beber 2 litros de água por dia. Então, acho que é isso. Ótimo, perfeito, Jéssica. Né? Eu também, assim, vou fazer um encerramento aqui também. E, eu tô muito, muito satisfeito, né? Muito honrado de vocês estarem aqui, né? Um sonho realizado, assim. E eu sempre gosto de falar que o cérebro, muita gente está buscando informação hoje em dia, né? Só que eu acho que tem uma diferença muito, muito sutil entre informação e conhecimento, né? Informação você encontra em qualquer pessoa, às vezes você encontra facilmente na internet. Agora, conhecimento envolve a bagagem do emissor, envolve as peculiaridades de quem está recebendo aquela informação e a prática daquilo, né? Então, quando você quer construir conhecimento, o nível de dedicação que você coloca, ele é maior, porque ele envolve uma autenticidade que a Dani gosta muito de falar, e você colocar a sua cara ali naquele projeto, ou né, no seu dia a dia. Então esse é o foco aqui do meu cérebro, é produzir conhecimento que transforme as pessoas. Informação, eu acho que ela serve mais hoje em dia como um alerta, parece uma notificação quando fala em informação, gera mais ansiedade do que propriamente. Muita gente pode estar olhando assim um podcast e falar,
nossa, quanta informação, tô ansioso. Então eu quero acalmar o coração de vocês para falar que não leve essas informações como você tem que praticar. Isso aqui é para abrir a sua mente, para você entender o tanto que o cérebro ele tem muitas nuances, né? A gente tá falando sobre açúcar hoje, dali uma semana a gente fala sobre outra coisa, e você está convidado a sempre estar aqui com a gente participando, né? Vocês também, né? Agradeço a Dani, né? Sempre comigo aí, assim, sensacional. Sem ela nada disso poderia acontecer, né? Quando eu criei o podcast, eu nem sei, assim, acho que o intuito sempre foi levar conversas transformadoras. Aí eu tô falando como jornalista agora, gente. Eu sou apaixonada por palavras, eu acredito que as palavras curam, a gente falar e ouvir, a gente cura. Então, eu sou apaixonada por comunicação e autoconhecimento, e ele por neurociências. Então, a gente uniu o útil ao agradável. Só queria fazer uma observação que talvez, se não fosse o contato com ela, eu não teria falado, né? Nada, o meu cérebro não teria aparecido, a My Brain Voice não teria acontecido, nada teria acontecido. Então, só o contato com ela me fez comunicar. Aí eu acho que as pessoas não Isso se conectam cura. por acaso, né? Isso Eu realmente amo conversar, amo... Nossa, gente, aí é perigoso até chorar aqui, porque eu tô retomando agora no pós-parto, ainda tô sensível aí do puerpério, mas eu tô muito feliz de retomar o projeto e de verdade que a conversa toque você aí do outro lado da tela. Qualquer coisa que a gente conseguir, né, promover de mudança, hoje eu tô muito satisfeita. E agradeço muito quem assistiu, tem um pessoal aqui agradecendo, obrigada pelas explicações. Estamos aí de novo, a gente vai falar nas próximas semanas, quando é que a gente volta, em que horário, com outros entrevistados. Estão convidados de novo, sei lá, daqui uma semana, um mês. Vou só dar um tempinho pro pessoal digerir. E é isso, gente. Obrigada a você que assistiu. Vai estar disponível no YouTube, enfim, a gente vai organizando isso e informando pra vocês no Instagram do Meu Cérebro, tá bom? Beijos, tchau, gente. Tchau. Tchau.